para onde está indo o CrossFit? Ou qual o caminho que o CrossFit está tomando? E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para comentar um pouquinho o post que o Dave Castro pôs ontem falando sobre a introdução do handstand walking com obstáculo. E aí vai caber uma discussão aí. Já faz um tempo que eu tenho pensado, eu já até comentei em alguns vídeos sobre os rumos que o CrossFit está tomando, né? Como qualquer outro esporte, ele vem evoluindo. Como todo esporte, à medida que o tempo passa, o esporte vai evoluindo. E aí, por exemplo, pra gente entender isso, né? Todo esporte evolui. Por exemplo, o basquete. Quando ele começou, não tinha cesta de 3, por exemplo, né? Não tinha linha de 3 pontos. Em toda a cesta valia 2. Até que em algum momento eles mudaram um pouquinho a regra, botaram a linha de 3 como uma evolução do esporte. Por quê? Os atletas conseguiam arremessar de longe, conseguia valer mais ponto. Então, uma mudança meio que estrutural aí, ou nas regras. Também tem a evolução do esporte pela capacidade atlética dos atletas, né? Por exemplo, no começo do esporte, as pessoas não conseguiam enterrar. A enterrada não era uma jogada que acontecia. Então tem até um filme meio comédia, que, se eu não me engano, chama Tropical Thunder em inglês. Em português é uma tradução horrível, tipo Os Aloprados, alguma coisa assim. Que mostra a história do alley-oop, né, da ponte aérea, acho. E que provavelmente... Tudo bem que é um filme de comédia, mas a coisa aconteceu mais ou menos daquele jeito. Por exemplo, imagina ninguém conseguir enterrar e de repente vai um cara lá e enterra. Então teve que ter uma evolução no esporte, até para regra. Será que isso vale? Será que isso não vale? Vale você botar a bola dentro da cesta direto? Não vale? A gente vai contar a regra para isso? Ou depois, como é que a gente marca isso? A gente tem que marcar diferente? Tem que ter um atleta acompanhando? Não tem? Então, isso é a evolução do esporte. E se a gente for pensar no CrossFit, a gente também teve uma evolução do esporte. Por exemplo, se a gente pegar os primeiros games, tem prova que assim, que você não consegue entender o que está acontecendo, quem que está na frente, porque era uma gaiola no meio do ginásio ou do estádio, cada um fazendo um negócio, ia pra barra fazer um negócio, saía, agachava, era um negócio meio caótico, assim, difícil de entender. Enquanto hoje em dia eles já mudaram de uma forma que fique fácil de quem está assistindo entenda, né? Eles fizeram uma prova toda linear, então ela tem um começo, você tem que desenvolver, fazer as suas tarefas e tem um final, você tem uma linha de chegada. Então isso facilita pra gente que está assistindo. Então uma evolução aí meio técnica, estrutural aí, não técnica, desculpa, mas mais estrutural. E a gente tem também a evolução pela condição atlética dos atletas, né? Por exemplo, a gente tem o documentário que fala do Games, que acho que é o último do rancho lá, que tem a Annie Torsdottir fazendo muscle up, ou fazendo o primeiro muscle up dela, que acho que é a primeira vez que ela consegue fazer todo torto. E hoje, se a gente for pensar no muscle up, o muscle up é um exercício básico, né? Eu lembro que até comigo, quando eu comecei a treinar lá na CrossFit Brasil em 2011, a gente contava nos dedos quem conseguia fazer um muscle up. Quem fazia falava, nossa, ele faz muscle up. Ou ele, nossa, quem conseguia, nossa, ele conseguiu muscle up. Era a história do dia no box, né? Mesmo outros exercícios ginásticos, tipo handstand push-up, você viu, o cara conseguiu fazer com o WOD inteiro, Diane inteira com handstand push-up, não teve que adaptar nada, ou conseguiu fazer pistol. Então, eram coisas assim que antigamente era para quem era elite mesmo conseguir fazer isso, e hoje é uma coisa que é natural. Então assim, o esporte tecnicamente evolui. Então, por exemplo, se a gente olhar as provas de 2010, se eu não me engano, tem uma prova que tem push-up com hand release, push-up mesmo, não um handstand, push-up, flexão mesmo. E se a gente for pensar nesse exercício hoje em dia ele é um exercício que cai no Open, mas ainda na versão Scale, para substituir algum exercício um pouco mais complexo, né? Então, é considerado exercício fácil. Na época, talvez não fosse um dos exercícios mais complexos, mas imagina se hoje vai cair hand release push-up no Games. Nem pensar, né? É impensável.
Mas aí a gente chega onde eu queria chegar, que é no handstand walking com obstáculo. Para quem não viu o vídeo, vou pôr aí na tela. Então assim, como um entretenimento ou como um atrativo para o esporte, é muito legal, eu acho. Você vê alguém andando de parada de mãos e ainda ter que subir uma rampa, descer a escada, ter uns obstáculos. Às vezes até é legal também de treinar isso, né? Ter esse desafio de você ir além. Mas eu penso muito, qual que é a transferência disso? Ou qual que é... Isso se aplica no mundo real? Por quê? Se a gente for pegar lá a definição de CrossFit, ou a prescrição de CrossFit que a gente tem na apostila, a gente vai ter lá Constantly Varied, High Intensity, Functional Movements. Que a gente pode traduzir algo como movimentos funcionais, constantemente variados em alta intensidade. Então, aí a gente tem o handstand walk. Se a gente for pensar na alta intensidade, é muito intenso, é um exercício complexo de alta intensidade. Se a gente for pensar em variação, ele também é uma variação de você ter do próprio handstand push-up, por exemplo. Mas ele é funcional? Será? Quem me acompanha há mais tempo aí, talvez desde o blog, sabe que eu vim do treinamento funcional, eu comecei com treinamento funcional, né? Fiz uma especialização em treinamento funcional e depois acabei migrando para o CrossFit. E eu sempre brinco que assim, o treinamento funcional, ele foi pensado para a gente melhorar nossas funções. Então, pode ser funções esportivas, pode ser funções do dia a dia. Eu sempre acreditei muito mais no dia a dia, né? O CrossFit como um esporte que prepara a gente para ter um dia a dia mais fácil. Então eu sempre falo para alguns alunos, não, o treino aqui é difícil, é pesado, para que a sua vida lá fora, a hora que você sai do box, seja tudo mais fácil. Por exemplo, eu brinco pull-up, né? Imagina que você vai fazer uma trilha, tá lá caminhando, escorrega e fica pendurado. Qual a sua chance de sobrevivência? Fazer um pull-up? Ou você vai olhar para baixo, não tem força para subir, morreu, né? Caiu do precipício. Acho que isso é uma brincadeira, uma situação improvável, mas a ideia da gente pensar que essa força de pull-up ela pode ser transferida para uma situação real. Então mesmo se a gente for pensar num movimento mais complexo, tipo um muscle-up, por exemplo, de repente você vai fugir de um cachorro para você subir num muro, né? Basicamente o movimento do muscle-up. Ou, por exemplo, você vai... você está no avião, você tem que pôr uma mala e normalmente, sei lá, você vai voltando dos Estados Unidos, aquela tua bagagem de mão pesa 1 tonelada, porque você trouxe um monte de muamba. Então você vai pegar aquela mala e tem que jogar ali no compartimento de cima. Não é 100 quilos, não é 60 quilos, mas se você treinou com uma carga maior, 40, 50, 60 quilos, botar lá 23, 30 quilos, não sei qual que é o permitido, é fácil, é tranquilo. Mas basicamente é essa ação, né, de tirar um peso do chão e botar acima da cabeça. Então é funcional. E aí se a gente pensa no handstand walking, eu não consigo pensar em nenhuma situação real que a gente precise dessa posição, ou ficar de cabeça para baixo e sair andando. Porque alguém pode falar assim, mas pô, de repente o cara é paraplégico, não consegue mexer as pernas, ou... dependendo da situação dele, tudo bem, você vai pôr, mas será que isso é funcional? Talvez não é mais funcional ele ter uma cadeira de rodas. A cadeira de rodas não vai possibilitar ele de fazer muito mais coisa. Porque, às vezes, dependendo de como que é a paraplegia dele, aonde que é a lesão na coluna dele, às vezes ele não tem mais controle de abdômen. Então, mesmo que ele tenha movimento de braço, mas de repente ele tem uma lesão muito mais para a região torácica, mais para cima assim, ele não vai ter força, não vai conseguir contrair o abdômen para estabilizar essa perna. Então, às vezes, nem mesmo para alguém que tenha uma deficiência nesse sentido, ou uma necessidade especial de treinar mais membros superiores, precise desse movimento, né? Se a gente for pensar, talvez é muito mais funcional a gente treinar esse movimento que ele vai poder se deslocar com a cadeira de rodas com mais vigor para subir uma ladeira, alguma coisa assim, do que treinar propriamente um handstand walking, né? Mas aí antes que alguém fale, mas aí então o handstand push-up também não é um movimento funcional. Aí não é, porque, por exemplo, se a gente destrinchar o handstand push-up, vira o handstand push-up de ponta cabeça, né? Então,
Ao invés de ser invertido, ele ser na nossa posição natural. É basicamente você fazer um shoulder to overhead, né? Então é uma variação de movimento. Então eu entendo que assim, é uma variação difícil, é uma variação diferente, mas é uma variação de movimento. Então cai naquela história lá de movimentos funcionais, alta intensidade e tal. Então cai dentro do que é prescrito, né? Mas aí, ó, vamos voltar ao vídeo, vamos dar uma olhada no vídeo de novo aí. Porque o que me chamou mais a atenção foi o texto embaixo, que ele coloca lá, que ele avisa bem claramente, vai cair nos regionais, então individuais e times se preparem para isso. E aí, entre parênteses, ó, se você quiser, tá aqui na venda da loja da CrossFit. Ano passado, se a gente pegar o vídeo lá antigo, você vai ver que eu questiono muito a questão das provas dos regionais não terem barbell, não ter barra. O meu questionamento lá era o quanto era uma volta às origens, da gente ter mais dumbbell durante os treinos, e o quanto não era uma jogada meio de marketing ali, meio um acordo com a empresa que fornece material para vender mais equipamento, porque afinal de contas, todo mundo que abre um box de CrossFit já põe barra e anilha, porque é equipamento básico. Chega um momento que a própria empresa não consegue, não vai ter mais mercado para vender. Se todo mundo tem barra, a gente não tem um crescimento tão grande de box, não abre mais tanto box. Também tem introdução de outras empresas vendendo ou fazendo equipamento, você tem uma maior concorrência. Então, você joga um equipamento novo e aí talvez você crie uma demanda de mercado. Então, os boxes vão correr atrás para comprar o dumbbell. E aí o que eu me pergunto nesse movimento em si é o quanto isso é pensado para a evolução do esporte, de deixar ele mais complexo, de deixar ele, sei lá, entretenimento mais atrativo para a gente ver, de ver um negócio mais difícil, e o quanto isso não é uma jogada comercial, de grana, para CrossFit tirar um dinheirinho a mais. Então eu acho que é um pouco dos dois, mas me preocupa um pouco o caminho que isso tá, para onde isso está indo, né? Então, se a cada vez que tiver uma inovação técnica, um movimento novo, a gente precisar de um equipamento novo, eu acho que a cada vez mais o CrossFit vai se distanciar da sua origem, de ter aquele garage gym, né, do pessoal ter um espaço lá na sua casa e treinar com o que tiver disponível. Se é bola, se é barra, se é anilha. Então, se cada vez que a gente tiver uma introdução de algo novo, ela tiver atrelada a um equipamento novo. Então, começa a ficar meio complicado, porque o treino em si vai ficar tão importante quanto o equipamento. Então, aliás, o equipamento vai ficar tão importante quanto o treino. Por quê? Sem o equipamento a gente não faz o treino, né? No caso desse handstand walking, dá para fazer sem equipamento? Dá. Você faz uma rampinha, vai numa rampa, faz uma pilha de anilha, mas aí cai naquela coisa, é seguro? Se você cair, você vai enfiar a cara numa anilha, vai quebrar um dente, quebra um nariz, ou você fazendo uma rampinha, se ela não for uma rampinha especial, você também tem chance de desequilibrar e cair. Então a gente começa a entrar num negócio meio nebuloso, meio que, sei lá, que não me agrada muito. Mas e você, o que você acha disso? Você gostou desse handstand walk com obstáculo? Não gostou? Achou que é uma jogada para vender mais equipamento? Eu quero ver sua opinião aí nos comentários. Comenta aí embaixo o que você achou. Vamos tentar manter essa discussão aí, tentar conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é uma discussão legal que a gente tem para o futuro do CrossFit. E se você curtiu o vídeo, dá aquele joinha pra mim que ajuda a subir o meu ranqueamento. Se você não gostou, como sempre, dá um joinha negativo aí. Comenta aí o que você não gostou, o que faltou no vídeo, ou se não faltou, se o tema era ruim. Comenta aí também pra eu saber. O conteúdo que eu faço é sempre pra vocês que seguem o canal, sempre pra você que assiste aí os vídeos toda semana. E se você tem alguma dúvida sobre treino, ou CrossFit, ou qualquer coisa aí, comenta aí embaixo, de repente isso vira um tema para um vídeo aí. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, até a próxima e valeu!